Agora, para falar novamente dos novos ministros, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou hoje sobre ideias para o mercado de trabalho para pessoas negras com a ministra Simone Tebet. Quem está com a gente é a Luciana Verdolim. Bem-vinda, boa tarde, Lu. Quais são as propostas dessa ministra? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde também a quem está acompanhando aqui a Jovem Pan. Vale ressaltar que o objetivo é criar tipo um banco de talentos para possibilitar a inclusão aqui na administração federal, que a administração federal como um todo possa aproveitar representantes de minorias, pessoas que tenham aí uma maior resistência em aceitar, né, em acolher uma vaga aqui dentro da administração federal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que tomou posse agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, ela vem dizendo que pretende montar uma equipe com diversidade racial e de gênero, mas afirmou que é difícil, por exemplo, trazer mulheres pretas para trabalhar aqui em Brasília, porque muitas vezes elas são sustento de família e os salários, pelo menos do executivo, não são dos melhores. Para facilitar essa integração, para garantir que tem aí que os ministros possam ter um banco, inclusive para escolher assessores e servidores, é que a Aniele Franco disse que vai conversar com Simone Tebet nos próximos dias e apresentar essa proposta. A gente tem a declaração da ministra da Igualdade Racial. Eu já apresentei para ela algumas ideias e a gente vai falar mais adiante, que eu não posso falar ainda, mas uma delas, por exemplo, que foi ideia nossa do Ministério, é a gente ter inclusive um banco de pessoas, de currículos públicos mesmo, em ligação com ministérios transversais, para que a gente possa vir a preencher todas essas vagas. Não só na igualdade racial. A gente quer ter gente preta, pessoas negras, mulheres e homens, trans, enfim, em todos os lugares que a gente puder colocar. A grande reclamação, né, em toda a administração federal, não só nesse governo, mas em todos os governos, é de que há pouca representatividade de gênero e etnias e classes do país. Obrigada, então, Lu, pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília. A gente volta, então, a chamar o Diogo. O Diogo, a gente viu aí a prioridade da nova ministra, Aniele Franco, ela que é irmã da Marielle, todo mundo conhece esse caso, né? É da Marielle, e ela traz aqui como prioridade o emprego para a questão racial, né? Que é muito crítica e muito enfrentada agora no Brasil, essas questões em destaque em todas as áreas, e agora com essa prioridade de trazer mais emprego para as mulheres negras. Como é que você vê essa questão, Diogo? Pois é, essa foi uma polêmica hoje, não é? A Simone Tebet acabou ganhando as manchetes no dia de hoje, nos portais e tudo mais, nem tanto pelo discurso ou pelo que viria a fazer ou que virá a fazer no Ministério do Planejamento, mas por uma declaração que ela deu, falando sobre a montagem da equipe, de que era difícil levar mulheres negras para atuar, né, como secretárias, nas secretarias do Ministério e assim por diante, em funções importantes do Ministério, porque os salários não eram tão altos a ponto de conseguir levá-las até Brasília, ou seja, convencê-las a ir até Brasília, e, enfim, porque elas precisavam garantir o sustento. E aí, várias pessoas, integrantes do governo ou não, passaram a mandar listas de pessoas que, inclusive, atuam no Ministério ou atuam em órgãos em Brasília, que poderiam se enquadrar nessa tentativa aí de dar mais diversidade ao Ministério. E a Aniele foi uma delas, né, que deu essa lista aí para Simone Tebet. Então, foi uma situação em que esperava-se que Simone Tebet talvez tivesse desencontros aí com a equipe ministerial por questões de economia, e no fim foi por uma questão aí de diversidade, numa fala dela que até foi mal interpretada, a meu ver. Uma outra questão interessante sobre a Aniele Franco é que, por ser justamente irmã de Marielle, né, que foi assassinada num crime político e que até hoje não foi devidamente esclarecido, há uma proposta do ministro da Justiça, Flávio Dino, de federalizar a investigação do caso Marielle. E a Aniele já declarou, inclusive, que está considerando, né, se a família vai apoiar ou não essa possibilidade de federalizar a investigação.